Beleza, pessoal? Questão 3. Responda. Resolver a equação do tipo x² igual a 169 é o mesmo que calcular a raiz quadrada de 169? Pessoal, nós vamos entrar agora na verdade, de equação do segundo grau incompleta. Então percebam que essa equação, x² igual a 169, é uma equação do segundo grau incompleta, tá? E a pergunta é justamente, encontrar as raízes dessa equação é a mesma coisa que calcular a raiz quadrada de 169? Pessoal, quando encontramos a raiz de um número natural, tá? Eu simplesmente vou pensar em um número que multiplicado por ele mesmo é igual a 169, tá? Então a raiz de 169 é igual a 13, tá? É igual a 13, porque 13 vezes 13 é igual a 169. Mas galera, encontrar as raízes dessa equação, a equação do segundo grau, nós teremos a princípio duas raízes. Temos uma equação do segundo grau. Então, nesse caso, nós temos dois números inteiros, que elevado ao quadrado é igual a 169. É o 13 positivo e o 13 negativo. Então, percebam que encontrar as soluções dessa equação incompleta, na verdade, é encontrar, tá, duas raízes, uma positiva e uma outra negativa. Então, x² igual a 169 é a mesma coisa que x ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 169. Professor, não entendi. Nós teremos, então, dois valores para o x? Correto. Nós teremos um valor x1 positivo, 13, e um valor x2 negativo, menos 13. Porque percebam, gente, que tanto x1 quanto x2 é a solução para 169. Ó, verificando se 13 e menos 13 vai atender à equação de cima. No lugar do x, eu vou colocar o 13, beleza? Então, 13 ao quadrado é igual a 169? É. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, que é igual a 169. A primeira raiz, a raiz x1, atendeu. Mas, professor, o questionamento é a raiz x2, que é um número negativo, menos 13. Galera, atende também. Percebam, ó, no lugar do x, eu vou colocar o menos 13. Menos 13 ao quadrado. No lugar do x, eu coloquei o menos 13. Será que a resposta é 169? Ó, eu tenho uma potência onde a minha base é um número negativo. Eu vou repetir a minha base duas vezes. Menos 13 vezes menos 13. Então a gente consegue perceber, ó, sinais iguais na multiplicação é sempre positivo. Então menos 13 vezes menos 13 é mais 169. Então, galera, falar em raiz quadrada de 169, nós teremos apenas o 13 como resposta, como solução. Show? Agora, pensar em uma equação do segundo grau incompleta, x² igual a 169, nós teremos dois valores como solução, tá? Duas respostas. O 13 positivo e o menos 13. Tá, galera? Então, muito importante, tá? Então, vamos agora à letra B. Letra B. Quantos números que elevados ao quadrado resultam em 10.000?
Então, ó, aqui no quadro eu coloquei uma interrogação justamente para questionar quantos números elevado à segunda potência elevado ao quadrado é igual a 10.000. Gente, se eu tenho alguém que eu não sei, um valor desconhecido elevado ao quadrado, eu posso atribuir a esse valor desconhecido a minha letrinha X, ou uma letrinha A, ou uma letrinha B. Então, nós teremos uma equação do segundo grau incompleta, tá? E nós vimos agora na letra A que resolver essa equação incompleta é molezinha. Eu vou simplesmente encontrar as raízes positivas e negativa, correto? Então, x ao quadrado igual a 10.000, eu vou escrever que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 10.000. Beleza, galera? E qual é o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 10.000? É o número 100. 100 vezes 100 é igual a 10.000, tá? Então, as duas raízes, x1 e x2, eu tenho uma positiva, 100, e uma outra negativa, menos 100. Tá, gente? Então, são dois números que elevados ao quadrado é igual a 10.000. 100 e menos 100. Porque nós temos aqui uma equação do segundo grau com duas raízes incompletas. Show de bola? Vamos agora à letra C. Pessoal, questãozinha C, tá? Item C da questão 3. Qual é o valor de raiz quadrada de 1.000? Pessoal, percebam que o radicando, esse cara não é um quadrado perfeito, tá? Então, na verdade, eu quero melhorar essa raiz quadrada. Eu quero reescrevê-la de uma outra forma, mas o radical ele não vai sumir completo, tá? Então, qual é a dica? É pensar em um produto, tá? De dois fatores, de dois números, onde pelo menos um seja quadrado perfeito. Então, faz ou não faz sentido? Posso ou não posso escrever a raiz quadrada de 1.000 a partir desses dois fatores? 100, que é um quadrado perfeito, e o 10. Ó, 100 vezes 10. Porque 100 vezes 10 é 1.000. Então, encontrar a raiz quadrada de 1.000 é encontrar a raiz quadrada de 100 vezes 10. E como agora eu tenho um quadrado perfeito, esse quadrado perfeito eu posso retirar ele do radical, tá? Raiz quadrada de 100 é 10, né? 10 vezes 10 é 100. Então, eu retiro esse cara do radical e jogo ele lá para fora. Raiz de 100, 10. Eu mantenho o meu radical, até porque o número 10 não é quadrado perfeito. Eu não tenho uma raiz exata. Eu vou manter esse 10 dentro do meu radical. Tá, gente? Então, raiz quadrada de 100 eu retiro do meu radical, 10. Eu vou manter o meu radical com esse outro fator 10. Então, falar em raiz quadrada de 1.000 é a mesma coisa que 10 raiz quadrada de 10. Então, 10 raiz quadrada de 10 é a raiz quadrada de 1.000. Bacana, show de bola a dica, né? Perfeito. Agora vamos à próxima questão, a questão 4. Questão 4. Resolva a equação 9x2 igual a 81. Nós temos uma equação do segundo grau incompleta. Nós vamos encontrar, duas raízes. Percebam, pessoal, que o passo a passo é tranquilo. É só prestar atenção no professor, tá? E anotar lá no rascunho de vocês. Gente, eu tenho uma equação onde o 9 está multiplicando o x2 e esse termo, esse produto, é igual a 81, tá? Então, no primeiro momento, eu vou deixar o termo que possui a letrinha
desse lado, nós vamos deixar o x2 desse lado e o 9, mudando a operação do 9, nós vamos passar ele para o outro lado, tá? Então, como o 9 ele está multiplicando o x2, eu vou retirar, vou descolar ele do x2 e vou passar ele para o outro lado, mudando, trocando a operação. Se ele está multiplicando, eu passo ele para lá, dividindo. Então, eu vou manter o meu x2, percebam, ó. Repito o sinal de igual, repito o 81, e o 9, que ele estava multiplicando, eu passo ele para o outro lado, dividindo. Beleza? Repito o meu x2. E nós temos que 81 dividido por 9 é igual a 9. Né? 9 vezes 9 é igual a 81. E agora, pessoal, uma molezinha. Nós temos x2 igual a 9. Então, x vai ser igual a mais ou menos, correto? Nós já vimos hoje. E esse meu expoente 2, eu mudo essa minha operação de potenciação para uma operação de radiciação. A raiz quadrada de 9. Então, nós teremos duas raízes. A minha primeira raiz, vou chamá-la de x1. Vai ser a raiz quadrada positiva do 9, que é 3. E a minha segunda raiz, x2, tá? Será a nossa raiz negativa do 9, menos 3. Então, nós teremos a primeira raiz 3 e a segunda menos 3. São as duas raízes dessa minha equação, 9x2 igual a 81. Fácil, né, pessoal? Anotem, tá? Por favor, beleza? Vamos à próxima questão e última questão desse vídeo.